Olá, meu nome é Marcelo Bom dia, meu nome é Júlia. e nós estamos estudando o livro Ídolos do Coração, Aprenda a Desejar Somente Deus, da autora Elise Fitzpatrick. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 10, Resistindo a seus ídolos. Aqui, logo no comecinho do capítulo, a autora começa dialogando assim com a gente, de uma maneira bem leve, sobre questões de mudanças. Que ela fala sobre como é complicada essa questão de mudanças, né? Ela usa o próprio exemplo dela aqui, que ela estava tendo uma reforma no jardim dela ali. E aí, por um lado, deixava ela feliz, porque ela queria fazer essa reforma, ia deixar no final das contas mais bonito o jardim dela. Porém, no momento teve que destruir tudo, cavar, mexer na terra e tal, e tava feio agora. E ela pondera sobre essa questão, né, das mudanças. Que você deseja o resultado final, porém você não gosta de passar pelos processos da mudança, já que geralmente é difícil, é complicado. Mesmo a gente sabendo que vai ficar muito melhor no final e vai ser algo benéfico para nós mesmos, a mudança ela pode ser sim incômoda e muito desconfortável no processo, em seu processo. E é por meio da mudança que ela vai continuar esse capítulo falando sobre a santificação, que é o modo que o próprio Deus usa para transformar o nosso coração. Aqui ela até comenta que muitas pessoas têm dúvidas sobre esse processo de santificação, como ele realmente funciona, algumas pessoas não entendem direito, às vezes é ensinado de uma forma complicada. E ela acaba trazendo que a santificação ela ocorre de duas formas, que são simultâneas, por assim dizer, que é a santificação posicional e a progressiva. O que ela quer dizer com isso? A posicional é aquela que é imediata, assim que você se converte e decide entregar sua vida a Deus. Você automaticamente se torna santo, você automaticamente se torna, até diz aqui, ó, santos e inculpáveis diante de Deus. E a progressiva é aquela que vai realmente entrar no seu coração e vai aos poucos mudando o seu modo de agir, mudando o seu modo de pensar, para te tornar cada vez mais parecido com Deus. E a autora acaba destacando que essa santificação posicional, ela é feita também por obra do Espírito Santo, né? As duas acabam sendo feitas pelo nosso Senhor, e a santificação posicional, ela ocorre pela obra do Espírito Santo, e a santificação progressiva é o processo que, então, Deus vai transformando. Não é um processo rápido e imediato como a santificação posicional, e ela até destaca que não é como se fosse uma escada rolante que a gente vai subindo e alcançando ali os níveis de santificação, mas é como se fosse um giz de cera, aquele que não é tão constante, né? Ou a gente pode lembrar também da montanha-russa, dos altos e baixos. E também ela não é medida por nossas obras externas, mas sim pelo nosso amor interior a Deus. Sim, ela até elenca um versículo aqui que, na opinião dela, um dos que explica isso melhor, que é Efésios 4, 22 a 24, que diz assim: Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados na atitude de sua mente, e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade verdadeiras. Então ela vai destacar os 3 passos que esse versículo nos ensina, né? Então, o primeiro passo é realmente se despir do velho homem, deixar de lado as atitudes e a natureza mesmo. O segundo passo seria realmente sermos renovados em nossa atitude, da nossa mente. E o terceiro passo seria revestirmos do novo homem, buscarmos refletir, então, a justiça e a santidade que vem de Deus. Lembrando que, mesmo ela tendo destacado como 3 pontos aqui, ela indica que não são etapas que devem ser seguidas uma atrás da outra, mas simultaneamente. Então, ao mesmo tempo que eu saio daquele velho homem, eu também posso já estar me renovando e esperando que o Senhor revista nossa mente e nossas atitudes. E a autora até aqui reforça aqui no finalzinho dessa parte, que essa questão de despir-se do pecado, ela consiste em realmente lutar com a tentação assim que ela surge, né, o mais rápido possível. Porque quanto mais tempo a gente acaba nutrindo um pecado, mais difícil é depois a gente cortar ele, né, cortar essa raiz. Então, inclusive, aconselha a gente a sempre estar sondando o nosso coração ali para nos livrarmos das tentações do pecado, assim mesmo que ela surja o mais rápido possível. E também nos tornar mais conscientes do nosso pecado, né? Da origem e do processo da tentação. Isso vai ajudar a gente cortar o mal pela raiz. Agora a autora vai nos explicar melhor como é que funciona a tentação, o que é a tentação. E, resumidamente, ela começa explicando que a tentação é algo comum a todos, vai acontecer para todas as pessoas. Tentação é algo que pode vir tanto de Deus quanto do diabo, porém elas vêm com propósitos diferentes. A tentação que vem de Deus, ela vem com o propósito de nos tornar mais fortes, mais santos, cada vez mais próximos de Deus, para nos amadurecer como filhos dele.
Já as tentações que vêm do diabo é o oposto, elas tentam cada vez mais nos afastar de Deus, colocar em dúvida sobre a nossa salvação, fazer a gente duvidar se a gente realmente é crente, se a gente realmente vai pro céu, se Deus existe. É uma tentação que te afasta de Deus, enquanto a tentação que vem de Deus, ao contrário, ela vem para te aproximar, para te tornar um cristão mais maduro, mais forte e cada vez mais próximo de Deus. E quando a autora destaca que os objetivos e a tentação que vem de Satanás, seria do mal realmente, ela destaca que não é só uma tentação externa, mas a tentação de Satanás, ela se junta com a influência do mundo e também com a nossa natureza pecaminosa. Então, o próprio inimigo, ele usa o nosso medo mais o prazer, e aí caímos em tentação. E quando caímos, então ele nos acusa e diz que Deus não nos ama e o que fazemos é muito difícil de perdão, que não tem perdão e realmente não somos amados pelo Senhor. Ela até destaca aqui que as mentiras do mundo e os nossos pensamentos e os desejos enganosos são realmente instrumentos úteis na mão do nosso inimigo. E agora ela vai trazer aqui 3 exemplos de pessoas que sofreram tentação na Bíblia pra gente entender melhor esse processo, como ele funciona. E o primeiro exemplo que a autora traz é sobre a tentação de Judas, com as 30 moedas de prata para entregar Jesus para os romanos. O que aconteceu aqui no caso de Judas? Ele já tinha no seu coração aquele desejo do dinheiro, ele já amava o dinheiro mais do que amava Jesus, e Satanás usou essa falha de caráter dele para poder corrompê-lo e fazê-lo entregar Jesus e se afastar do verdadeiro evangelho. O segundo exemplo que a autora traz, então, seria do discípulo Pedro, aquele momento de ira e fúria onde ele acaba acertando aquele soldado. Em seu próprio caráter já estava um desejo intenso pela proteção e pelo também desejo de ser aceito. Isso já governava o seu coração. Naquela prova, naquele momento de tentação, então foi o que extravasou em seu coração e levou-o a pecar. E Pedro teve um final diferente de Judas porque ele realmente não caiu em desespero total. E também porque Jesus orou por ele. Jesus protegeu ali a sua vida em oração. Lucas 22, 31 e 32 destacam isso, que o próprio Satanás pede para dissipar ali Pedro e para tentá-lo, mas o próprio Senhor roga por ele e pede para que a sua fé não esmoreça. E o terceiro exemplo é o próprio Jesus, que foi tentado algumas vezes aí durante seu ministério. E, diferente de todos os outros personagens que a gente já viu até agora, Jesus tinha todo o seu desejo fundamentado no Pai. Ele amava o Pai mais que tudo. Deus era a coisa mais importante para ele no seu coração. Então, todas as tentações que o diabo trazia para ele eram fracas, eram vãs. Porque o que ele realmente amava mais era o Senhor. Então, qualquer coisa que o diabo tentasse oferecer para ele não seria suficiente, porque ele já amava algo muito maior do que tudo. Destacando novamente que então a autora traz esse pensamento, que todas as tentações, elas refletem o nosso caráter. Então, como de todos aqueles outros exemplos, destacavam o que tinha em seu caráter, Jesus não foi assim, porque o seu caráter era totalmente santo, e o único motivo realmente era de agradar o nosso Senhor. A autora até destaca aqui 2 vezes específicas que Jesus foi tentado. A primeira delas foi a tentação no deserto, em que o diabo oferece para Jesus pão ali, o governo, a adoração, porém ele recusa todas. Por que ele recusa todas? Como eu acabei de falar, porque ele confiava totalmente em Deus. Tudo que o diabo oferecia para ele já sabia que o Senhor daria para ele em maior abundância ainda. Ele estava com muita fome porque estava de jejum, orando. Então o diabo vai e oferece pão para ele. Porém ele sabia que poderia confiar em Deus para seu sustento. O diabo oferece para ele o governo de todo mundo, mas ele já sabia que com o Senhor ele não precisava de nada disso. E assim todos os outros exemplos. Então, realmente Jesus Cristo é o nosso motivo de alegria e de esperança também. Em Hebreus 2,18 fala, porque naquilo que ele mesmo sofreu ao ser tentado, pôde socorrer os que estão sendo tentados. Então Jesus, ele é aquele que venceu e está ao nosso lado. Ele passou pelas tentações igual nós, mas ele venceu. E nós? Será que nós somos capazes de superar nossos desejos pecaminosos e vencer a tentação? Sim, realmente, olhando para Cristo, nós vemos que somos capazes. Mas não somente por nossa força de vontade ou nossa disciplina ali, mas realmente com o poder do nosso Salvador. A autora destaca que somos terrivelmente falhos, mas também somos maravilhosamente amados. O segundo momento que Jesus é tentado, a autora traz aqui sobre o Getsêmani. E dessa vez foi uma tentação um pouco diferente do que aconteceu no deserto. Porque dessa vez era uma tentação com o objetivo de não servir ao Pai, para que ele evitasse um sofrimento maior.
a própria angústia que Jesus mostra em suas orações, porque ele sabia o que estava por vir, né? Lá na cruz, ele seria inundado por todos os pecados do mundo para poder purificá-los, e seria tamanho pecado que ele se sentiria longe de Deus. Pela primeira vez na vida dele, ele estaria longe do Pai. E ali foi uma tentação para não servir ao Pai para poder evitar esse sofrimento. Porém, o próprio Jesus nos mostra que, apesar de estar com medo, apesar de estar angustiado, ele sabia que servir ao Pai era muito mais importante do que qualquer sofrimento ou dificuldade que ele pudesse passar. Então a autora vai continuar falando sobre a tentação, continuar falando que Satanás realmente ele consegue nos tentar justamente por conta dos nossos pensamentos e desejos que já são por si só idólatras. Mas se a gente tem realmente a consciência deles e percebe como que eles agem em nossa vida, em nosso coração, é mais fácil nós conseguirmos vencermos. E é por isso que a autora fala que também nós devemos fazer algumas perguntas a nós mesmos, ao nosso coração, para entender o que nos tenta, qual que é a tentação e o que nos leva a adorá-lo. Então, uma das perguntas é: o que eu desejo e o que eu temo? Ou mais precisamente, o que eu desejo e o que eu temo mais do que anseio refletir Deus e crescer em santidade? Que prazer você e eu desejamos tão intensamente a ponto de estar disposto a pecar para obtê-lo? E qual é a coisa que mais você teme perder a ponto de não fazer caso do pecado para mantê-la? A autora traz alguns exemplos de perguntas, porém logo em seguida ela faz uma lista completa. Sempre que você pecar, você deve passar por essa lista completa que ela passa para você entender melhor o seu pecado e entender como você pode não cometê-lo novamente. Ela traz aqui 10 perguntas que você deve fazer, que são: primeiro, o que você quis, desejou ou almejou? Segundo, o que você temeu? Com o que se preocupou? Terceiro, de que pensou precisar? Quarto, o que suas estratégias e intenções visavam realizar? Quinto, em que ou em quem você creu? Sexto, quem você tentou agradar? A opinião de quem você levou em consideração? O que amou, detestou? 8. O que teria lhe dado maior prazer, felicidade ou deleite? O que teria lhe causado maior dor ou infelicidade? 9. Lembrou-se do grande amor de seu pai por você em Cristo? E a última, teve a convicção de que já estava perdoado, já era justificado e não precisava de coisa alguma? E a autora ela vai trazer um exemplo pessoal dela para ilustrar como aplicar essa lista. E o exemplo que ela traz aqui, como ela mesma diz: pouco tempo atrás recebi de uma amiga o convite para dirigir um estudo bíblico, além de meus trabalhos habituais como professora. A pedido dela, fiz o estudo com o grupo e apresentei o que, a meu ver, era a essência da lição. Posteriormente, a mesma amiga que pediu minha ajuda me criticou. Reagi com raiva pecaminosa. Comentei com outras pessoas a ingratidão e a ignorância dela, e fiquei com o pé atrás em relação a ela. Meus sentimentos oscilavam entre superioridade e autopiedade. E aí, ela vai agora aplicar esse pecado que ela cometeu nessas 10 perguntas que ela acabou de passar para nós, para explicar pra gente como funciona melhor essas perguntas, como a gente pode identificar os nossos pecados e tratar eles. Por exemplo, na pergunta 1, o que você quis ou desejou ou almejou? Então ela diz que ela queria a gratidão e a opinião favorável da amiga. Ela queria que ela pensasse bem sobre ela mesma e buscou a justificação no próprio serviço. Pergunta 2. Que você temeu, com que se preocupou? Temi que ela não gostasse de mim, que não me desse valor. Temi que não pudesse ser feliz sem os seus elogios. Na 3. De que pensou precisar? Ela pensou que precisaria do respeito e da honra, e ela estava tentando obter a própria aprovação. 4. O que suas estratégias e intenções visavam realizar? Em parte, estava tentando servir ao Senhor, mas também estava tentando melhorar a opinião de minha amiga a meu respeito. Na 5ª pergunta, em que ou quem você creu? Ela creu na aprovação da amiga que faria ela feliz, e também confiou no Senhor para dar o estudo, mas essa não foi o centro principal, não foi o foco dela. Ela realmente estava preocupada com a reação. Quem você tentou agradar? A opinião de quem levou em consideração? A opinião da amiga foi a coisa mais importante para ela. Ela estava tentando agradá-la, mas acabou tendo um conflito interno ali, pois desejava ensinar a verdade também no estudo bíblico, mesmo sabendo que talvez não agradasse a amiga. Na pergunta 7, o que amou e detestou? Ela amou ser respeitada e detestou o fato de que a amiga não deu o valor que ela, entre aspas, merecia. Ela detestou a ideia de que talvez não fosse digna de amor e de respeito. O que teria lhe dado mais prazer, felicidade ou deleite? O que teria lhe causado mais dor ou infelicidade?
a aprovação da amiga dela teria dado grande prazer, já que ela ficou profundamente chateada quando não recebeu. Daí, a amiga acabou tendo o poder de controlar a vida dela ali, já que ela estava sendo a fonte da felicidade dela naquele momento. Na pergunta 9, lembrou-se do grande amor do Pai por você em Cristo? Não. Ela pensou que apenas o que precisava naquele momento era o amor da sua amiga, e ela buscou então a justificação por meio do relacionamento com a amiga. E por fim, teve convicção de que já estava perdoada e era justificada e não precisava de coisa alguma? Não. Especialmente quando ela se desesperou e imaginou que nunca mudaria e que Deus certamente estava irado com ela. Bom, então aquele primeiro pecado, que seria a raiva e a reação da autora em relação à amiga, é muito mais profundo e complexo do que simplesmente ela ter ficado com raiva. Respondendo todas essas perguntas, ela vê que o pecado em si não era só a demonstração da raiva em seu exterior, mas o pecado e o desejo do seu coração que estavam errados. Agora a autora ela vai trabalhar sobre a forma que a tentação opera em nós. E para isso ela começa trazendo um versículo, que é Tiago 1, 13 a 16, que diz: Quando tentado, ninguém deve dizer, sou tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e seduzido por seu próprio desejo. Então o desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, após se consumar, gera morte. Meus amados irmãos, não vos enganeis. Então aqui a autora traz isso para realmente nos mostrar e enfatizar que a tentação ela surge em nós, surge a partir do nosso pecado, surge a partir dos nossos desejos que não estão em Deus. Exatamente, ela até dá um exemplo aqui, como um peixe, né, na pescaria, ele é atraído para fora do seu esconderijo, nós somos atraídos realmente para longe da segurança do nosso domínio próprio quando somos tentados por algo que nós já desejamos em nosso coração. Então, como já falamos alguns tempos atrás, o próprio Satanás nos tenta trazendo o medo, então ele sussurra algumas questões, então que nós não podemos ser felizes, que nós precisamos de aprovação, que jamais seríamos bons o suficientes, e ele traz esse medo. E nós reagimos com realmente os nossos deuses funcionais, ou um desejo dominante que a autora traz aqui. Ou também com um prazer. Satanás sussurra ou coloca em nossa mente que a aprovação de alguma pessoa seria melhor e traria felicidade para o nosso coração. E se a gente não fizer isso, nós estamos negando o próprio prazer. E assim reagimos com reações pecaminosas. Então, raiva, orgulho e tantos outros pecados. Sim, a autora traz até aqui uma ilustração para tentar explicar isso de uma maneira mais clara, que eu acho que a gente pode resumir como que a tentação ela acaba vindo por um medo ou uma oportunidade de prazer. E se o desejo dominante do nosso coração não for Deus, a gente acaba tendo uma reação pecaminosa. E a partir dessa explicação que ela traz sobre como funciona a tentação em nós, sobre como funciona o pecado, ela vai retomar a história de todos os personagens que a gente já estudou aqui no livro, como Judas, Raquel, Eli, a esposa de Ló, Pedro, Marta, os fariseus, para mostrar que em todas as situações o pecado ele age dessa maneira. Primeiramente você tem algo que ele vai lhe dar medo, alguma oportunidade de prazer, e quando o desejo dessas pessoas não estava em Cristo, não estava em Deus, acabou tendo uma reação pecaminosa. Por exemplo, Judas. Ele teve ali a oportunidade de muito prazer, já que ele receberia dinheiro. Raquel, ela estava com medo de ficar longe do seu pai, longe da sua família, longe da sua terra, longe do seu povo. Eli, talvez fosse um pouco dos dois, medo de ser odiado pelos filhos, o prazer de ter filhos que o amam, por causa disso não os repreendia. Todos, né? A esposa de Ló também tinha medo de perder tudo que ela tinha, a vida que ela tinha. Pedro também estava com medo ali da possível perseguição, talvez morresse com Jesus. Marta também estava com medo de Jesus não gostar de estar na sua presença, não gostar de estar na sua casa, e por isso estava trabalhando excessivamente. E todos os outros exemplos aí que a autora citou no decorrer do livro. E ela destaca que todos esses personagens, então, se preocuparam demais com várias coisas, em vez de ter colocado o próprio Deus como o foco de toda a questão. Ela destaca aqui uma expressão de uma plateia de um só. Então, se a gente vivesse diante de uma plateia de um só, dizendo para o mundo que nós temos apenas um nessa plateia e que não temos nada a provar para ninguém, nada a ganhar e nada a perder, nós realmente faríamos igual Jesus na tentação. Resistiríamos a ela, fugiríamos
das tentações e resistiríamos ao diabo exatamente por adorar somente a Deus e tentar agradar somente o nosso Pai. E novamente ela traz outra ilustração, mas dessa vez quando o nosso coração está centrado em Deus, centrado em Jesus. Que quando a gente tem esse desejo, quando a gente tem nosso coração centrado em Jesus, não é que as tentações deixam de aparecer, mas na verdade, ao invés de a gente reagir de forma pecaminosa, a gente acaba tendo uma reação piedosa. Pois agora que sabemos que Deus é a coisa mais importante para nós, está em primeiro lugar em nossa vida, é a única pessoa com quem a gente se importa com a opinião, a gente acaba não pecando, a gente acaba tentando sempre agradá-lo, ao invés de agradar as outras pessoas, ou a nós mesmos. E por fim, a autora então vai trazer essa grande questão de como que a gente deve se proteger contra as tentações. O que devemos fazer para resistir então às tentações que vêm e vão no nosso dia a dia? Devemos resistir realmente com a oração. A autora também traz o exemplo do próprio Pai Nosso, quando Jesus ora assim, sobre guardar de cair nas tentações. As tentações elas vão e vêm, mas a gente deve sempre estar realmente focado na oração, numa oração que nos protege e nos deixa alertos em referente às tentações. Jesus mesmo adverte nós e todos os seguidores quanto vigiar e orar para que a gente não entre nas tentações, porque o nosso espírito está pronto, mas a carne é fraca. Também aquele versículo de 1 Pedro, lembrando que o diabo, que é o nosso adversário, ele está realmente como um leão, andando ao nosso redor e procurando a quem possa realmente devorar, a quem possa tragar com as tentações. Mas se a gente está firme nas orações, lembrando que o Senhor está conosco a cada dia, assim venceremos mais fácil as tentações. Sim, a autora ressalta bastante a importância da oração nesse momento. Porque Deus ele conhece o nosso interior, sabe as nossas lutas, sabe os problemas que nós temos, e nós podemos e devemos compartilhar com ele as nossas dificuldades, pois ele vai com certeza nos ajudar a sempre estarmos cada vez mais próximos dele. Deus sempre vai nos ajudar a servi-lo se a gente realmente desejar isso no nosso coração. Deus nunca vai dificultar para um cristão ser crente. Ele sempre vai tentar facilitar, sempre vai te dar calma, paz, sempre vai te dar entendimento de como lidar com as questões da vida, com os desejos da vida carnais, com os pecados, porque ele nos ama e nos quer bem. Ele nunca vai negar auxílio para aqueles que o temem verdadeiramente. E a autora vai trazer um exemplo muito interessante de uma oração dos puritanos. Ó Deus, autor de todo o bem, venho a ti a fim de receber a graça necessária para os deveres e acontecimentos de mais um dia. Saio para o mundo perverso, levo comigo um coração perverso. Sei que sem ti não posso fazer coisa alguma, que todas as coisas com as quais me envolverei, por mais inofensivas que sejam em si mesmas, podem mostrar-se ocasião para pecado ou insensatez, a menos que eu seja guardado por teu poder. Sustenta-me e estarei seguro. Preserva meu entendimento da sutileza do erro, minhas afeições do amor a ídolos, meu caráter da mácula dos hábitos condenáveis, minha profissão de toda forma do mal. E para finalizar, a autora diz assim: peça ao Senhor que lhe conceda a sabedoria necessária para lutar contra a tentação e colocar de lado a idolatria. Peça que ele lhe mostre os pensamentos e desejos usados por Satanás para assustá-lo e atraí-lo, e as maneiras pelas quais o inimigo acusa você e seu pai. E por fim, peça que ele o ajude a colocar de lado a autossuficiência, o orgulho e a incredulidade que o impedem de vigiar e orar com o coração atento.